Aí, cara, em 1980, Barry Marshall, cara, vai lá e descobre que gastrite e úlcera não tem nada a ver com estresse e nem com comida picante. E aí, meu, entrou em polvorosa a maioria dos médicos lá que faziam retrógrados, né, que não queriam acreditar a pesquisa dele. E ele tava lá, ele pegou o vidrinho com a bactéria, é essa bactéria aqui, cara. E aí os caras, capaz, cara, isso aí o suco gástrico consome com esse bichinho aí, essa bactéria. Isso aí, né, a bactéria, o nome de, é o nome bem, é Helicobacter pylori, é isso. Né, é um nome bem estranho, né? Mas é uma bactéria que ela é poli, entendeu? Ela se multiplica. Assim, minha mãe teve os problemas, parece, problemas de rins policísticos, que são cistos. Tudo que é poli é porque ele vai crescendo, ele tem a tomar conta. Então, o cara, ele provou como eu vou tomar essa bactéria e tá aqui o remédio que eu fiz, que é antibiótico. Não que eu fiz, mas que eu vi que mata a bactéria, que é um medicamento resistente à bactéria. Aliás, que a bactéria não seja resistente ao antibiótico, e ele consegue exterminar. E ele tomou, cara. Foi lá, isso aí em 1980. Ele tomou em 1984. Ele pegou e, peraí, vem aqui todo mundo, tá aqui o vidrinho, tomei, pá. E o cara adoeceu, vomitou, teve crises absurdas de dores, ele vivenciou aquele estudo dele, entendeu? A imunidade dele baixou, ele perdeu peso, ele inchou a esôfago dele, o estômago, enfim, ele ficou muito debilitado. A bactéria que ela tomou conta. Aí ele, agora eu vou tomar o antibiótico. E tomou o antibiótico. Barry Marshall ganhou o Nobel da Saúde Internacional, o cara, meu. Em 2005, pesquisem aí que vocês vão ver. E toda a cúpula de médicos, aquele, era contra, ele dizia que ele estava errado. Ele foi lá e provou que estava certo, né, cara? Acabou com o negacionismo, né? Aí, cara, vamos lá, um pouquinho anterior, né, cara? Como é que se dizia? Naquela época das doenças cardiovasculares, cardíacas, as pessoas morriam, não tinham a tecnologia que hoje nós temos, tomografia computadorizada e equipamentos que, né, a gente consegue verificar e resolver com medicação muitos problemas cardíacos, alguns, né? Mas aí o cara, o Wilson Greatback, que era um americano, em 1960, cara, não 1960, foi em 58, 1950, 60 foi o primeiro implante que o cirurgião Eike Sirnig, cara, os nomes americanos eu não sei falar muito inglês, muito raro, só as músicas que eu canto, tá? Que ele fez o primeiro implante em 1960, do marca-passo, cara, o cara criou um marca-passo. Tiveram outros três cientistas, né? Paul, o sueco Rune, e esses dois, aliás, eram dois, né? Que fizeram também, um fez o externo, parece, foi o Paul, esse fez externo, um marca-passo externo. E ele fez um implante dentro do peito, né? O marca-passo. Em 1958 ele criou, e em 1960 foi implantado pelo Exine, né, que é um cirurgião que era renomado na época, né? E dali pra cá, meu, a fila cresceu para todo mundo queria melhorar de vida, ter uma qualidade de vida melhor, tá? Isso são cientistas, cara. Isso são pesquisas. Por que eu tô falando sobre pesquisa? Claro, é um vídeo um pouquinho longo, porque são pesquisas, a minha área que eu atuo, né, que eu trabalho, que eu estudei, que eu gosto. Eu fiz gestão pública e gestão hospitalar. E depois eu concluí com bacharelado em administração. E o que a faculdade me ensinou? Mas a faculdade me ensinou a estudar isso aí, o conteúdo. Ela me ensinou a como pesquisar, como se fazer uma pesquisa científica, como tu formar uma opinião, como tu montar, pesquisar aqui, olhar e entender a complexidade das coisas. Eu comecei a aprender muito e eu não parei de ler. Né? Eu gosto de direito também, aprendi muito lendo direito, muito. Meu filho
estuda direito, gosta, guri, aplicado nisso. Só que a minha área de pesquisa, eu pesquiso sobre tudo, eu gosto muito disso aí, muito sobre política também, mas a questão de saúde me cativa um pouco, me chama muita atenção. Até por uma questão, na China, falam muito da China, tem um cara aí que falava de vírus chinês, depois eu vou entrar nas contradições dele, que eu gosto muito de entrar quando a pessoa é acéfala, quando a pessoa não sabe o que fala. E muita gente dá, o cara aí não é nada. Ele mostra que não é um cara que é entendido de nenhum tipo de assunto. E aí que eu vou entrar aqui, que é o negacionismo. Na China, os caras fazem uns 10 anos estão estudando, cara, e pesquisando já faz tempo sobre a questão de transplantes, cirurgias, né? Que um dos órgãos que é mais frágeis do nosso organismo é o rim. O rim, ele filtra o sangue, então ele pega muita proteína, que são carnes vermelhas, a carne vermelha, os enlatados embutidos, né, que o rim, ele não é um órgão tão forte, mas também é muito frágil também para algumas coisas. Então, carregado em sal, comida da pedra no rim, então refrigerantes, essas bebidas, essas misturas, toma esse combo que a gente come, que a gente se alimenta aí, industrializados, né, que não são comidas orgânicas, o rim, ele sofre para poder trabalhar. E muitos problemas renais, pessoas que fazem hemodiálise, ou diálise, que ficam dialisando, que precisam daquele equipamento 3 vezes por semana, eles têm que fazer o transplante. E o transplante tem que esperar um cadáver, alguém que morreu, ou alguma familiar que seja compatível, que tenha lá os vasos sanguíneos iguais, o tamanho do rim, peso, né, todo o crescimento, o tipo sanguíneo, tem que ser todo ele compatível. E também quando colocar lá no corpo, ele tem que funcionar, entendeu? Ele tem que foi para mim foi uma emoção muito forte quando o meu rim funcionou no meu irmão, porque era totalmente compatível e funcionou. Até agora tá dando certo e a gente reza todo dia para que sempre faça. Porém, os chineses, cara, a grande sacada dos chineses é que eles são muito inteligentes em pesquisa. É um povo aplicado com pesquisa. Os caras estão muito à frente. Anos-luz. Menos de quem? Menos da Tatiana Coelho. Depois vou chegar lá, vou falar da Tatiana Coelho. Mas aí, meu irmão, os caras inventaram o rim, que ele é universal. É um rim. Por que ele é universal? Porque ele para entender melhor, que se você for pesquisar sobre rim universal, não existe. Vai ter que pesquisar sobre um rim que ele, no caso de transplante, que está sendo feito o estudo, ele pode ser aplicado e feito o transplante na pessoa doente, ele vai servir para qualquer tipo sanguíneo, né? Os vasos dele também são todos eles modelados de acordo com a parte estrutural ali do rim, né? Do órgão, né? Então é fenomenal isso. Eu estou muito feliz que tenho pessoas da minha família que o futuro também, porque como é uma doença hereditária, que é da minha mãe, também, uma doença policísticos, que é uma doença que cresce, são vários cistos que eu estava explicando. E nós vamos ter aí uma herança para entregar aí para nossos netos, bisnetos, enfim, ela vai indo, porque é uma doença que veio da minha avó, da minha mãe, depois da avó, da bisavó, de pessoas, né, bom, vamos lá, vamos concluir aqui também, porque eu quero falar também do negócio de negacionismo, mas vamos para outra situação, tá? Outra coisa de pesquisa que tem, é muita coisa, cara, é muita coisa. Ele trabalha, ele é um imunologista, tá? E ele queria provar que para a sociedade, na época, em 1991, tá? Ele queria provar para toda a sociedade, questão do preconceito, que o vírus da AIDS, ele não pegava com beijo, ele não pegava com abraço, com compartilhamento de um garfo, uma faca, eu digo faca para cortar um lanche, uma comida, coberta, pegar no suor, né, no aperto de mão, né, dormir junto do lado da pessoa na coberta, conviver com a pessoa, trocar roupa, pegar a camisa, usar a camisa da pessoa, usar, né? Quem tá com esse vírus maldito é um vírus maldito, não a pessoa, mas a doença toda ela é maldita, é uma doença, não deveríamos ter doença, mas como tem, nós temos que tratar. E essa doença, ela só tem duas situações graves que ela pode causar a infecção. Pode, né, até. Compartilhamento de seringas, né, com sangue, e a questão do sexo, né, da relação sexual. Tem que ser preservada com um preservativo. Porém, ele
queria explicar isso para a sociedade, uma sociedade retrógrada, uma sociedade que não existiam as redes sociais, que não tinha comunicação, não tinha informação. Já é difícil agora, né, nos dias atuais, explicar isso, né? Imagina naquela época, era muito difícil. Então, tu imagina o Jean-Claude Sherman, que é um francês, foi para a TV, chamou a TV e ele pegou, ele era imunologista, e tinha uma moça, ela tinha o vírus da AIDS, né? E ele chamou a TV, na TV francesa, ele beijou essa moça. Ela e ele fizeram esse experimento social e um experimento também científico, né? Para comprovar a tese dele, o estudo dele, que ele era pesquisador e que ele, né, precisava comprovar isso. E aí que nós, por causa desse imunologista, o mundo todo foi divulgado em revistas de pesquisas, enfim, que o vírus da AIDS não se pegava com contato tácito, essas, né, que a gente sabe, pesquisa, né? E chegou no Rio de Janeiro, né? Há 25 anos atrás, olha quanto tempo, cara, a doutora Tatiana Coelho, ela, lá nos geladeira lá, ela descobriu lá um embrionário, né, que é uns vidrinhos ali que tinha, ela olhou, chegou pro médico lá, e esse embrionário aí, essa que é polilaminina, você tá usando, posso fazer uns estudos? Tava uma outra pesquisa parada. É muito bom ver ela falando, cara. É maravilhoso o jeito que ela fala. Uma pessoa, uma professora estudiosa, se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? As universidades que governos anteriores foram tão atacadas, chamando professores de vagabundos, de maconheiros, enfim, acabaram com as pesquisas, né, lá no governo Temer, e depois seguiu-se, né, com o governo do Bolsonaro, indo até esbarrando na Fiocruz e Butantan, negando as vacinas, os estudiosos, os pesquisadores, ele não aceitando, ele indo contra os nossos cientistas, falando mal dos nossos cientistas, dizendo que as pessoas iam tomar aquela vacina feita aqui no Butantan e virariam jacarés. Até ele quase deixou resbalar o chips, aí virou jacaré. Ele ia falar chimpanzé, mas aí ele chupa jacaré. E ridículo, um cara bruto, um cara acéfalo, que já demonstrava lá no Rio de Janeiro as falas dele com as faculdades, dizendo que não precisavam de estudos, as pessoas precisam de escolas técnicas para trabalhar, mas não, e estudo EAD, faculdades federais só dá custos, até ele e o UBS tentaram fechar algumas faculdades, assim como tentaram fechar 11 hospitais federais. Muito bom estudar, vai lá, estuda, pesquisa, que 4 desses hospitais é aqui na nossa terrinha, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital Conceição, que é o Grupo Conceição, com o Cristo Redentor e o Hospital Conceição e o Fêmina. Os 4 hospitais federais seriam fechados e privatizados, não sabiam o que iam fazer com aqueles prédios, porque eles não queriam mais gastar, achavam que saúde se gasta muito, a gente tinha que fazer cortes, então. Assim como estavam fazendo cortes nas universidades federais, principalmente os centros de pesquisa, que a Tatiana Coelho foi lá, com os recursos próprios, conseguiu a patente que ela tinha perdido, né, do estudo que ela desenvolveu, né, que é a polilaminina, que é um embrionário que ele se conecta nos neurônios, nos nervos, né, e eles crescem por ser poli, quando eu tava falando dos policísticos, né? Eles crescem, mas crescem uma coisa boa, não é uma doença. Ele vai ligando e dando continuidade aos nervos que estavam rompidos, né? Devido a uma fratura, o nervo se rompeu e a pessoa perdeu alguns movimentos, dependendo da onde que foi o acidente, né? O trauma, falava-se até trauma, perdão, e a Tatiana Coelho desenvolveu esse trabalho que é maravilhoso, que é 100% brasileiro. Não só 100% brasileiro, porque a polilaminina é um embrionário que veio, que o pessoal trouxe de outros estudos, e ela que foi desenvolvendo. E tem pessoas voltando a caminhar, tem pessoas voltando a andar, sonhar, ter esperança, né? E querem continuar a viver, querem ter um sonho de voltar a caminhar, voltar a fazer seus movimentos, né? É uma situação que mexe muito com a gente, porque ela vai ganhar
prêmio Nobel, ela vai ganhar o prêmio Nobel. A gente sabe que ela vai ganhar o prêmio Nobel de saúde também, tá? Mas eu queria falar de outras coisas que temos aí, a Fiocruz, Butantan, que fizeram as vacinas agora da dengue, né? Desenvolvendo a base, né? De todo o insumo principal que é para desenvolver a vacina da dengue. Assim como fizeram, pegaram na Índia, depois na China, para a Fiocruz, né, e o Butantan na China, né, para a Coronavac. E nós sabemos, nós acompanhamos isso. Eu mesmo vacinei com tanto da Fiocruz como do Butantan. Tomei essas vacinas e também tomei da Janssen, né? Aquela Janssen, eu tomei também da Janssen. Quanto mais vacina para mim, eu vou lá, tendo vacina eu vou, porque eu acredito, eu confio nos pesquisadores e porque tanto é que meu irmão tá vivo por causa disso, por causa de cirurgias, de pessoas que estudam, que trabalham a vida, se dedicam a vida para salvar vidas. E eu sou muito grato ao SUS, aos cientistas, aos médicos, aos profissionais que se dedicam muito, né, como a Tatiana aí, 25 anos, né? Mas o negacionismo, ele não é só com a saúde, não é só com esses fatos. A pessoa que nega, a pessoa que diz não por coisas óbvias, é a mesma que fala que a Terra é plana. Mesmo nós sabendo com vários estudos, achando que o Sol é pequenininho e fica girando em volta da Terra, e a Lua também, e a Terra é plana, né? Sendo que o Sol ele é 109 vezes maior que a Terra. Só para ter uma noção da massa do Sol, a massa do Sol cabem dentro dela, dele, né, do Sol, 1,3 milhões de planeta Terra. Não é uma mentira isso aqui, pesquisem, por favor, pesquisem, eu adoro pesquisar, eu leio tudo isso aí, é maravilhoso. Temos 8 planetas, né, no sistema solar, 8 planetas que precisam do Sol para estarem vivos e nós acordar de manhã, ele lá, sol brilhando, nos dando energia. Olha que eu tô todo cheio de energia, vou pra praia aí, ó, cheio de sol nas costas. Tá? E de noite essa maravilha, essa brisa, essa coisa maravilha que é a Lua, que organiza todos os oceanos, deixa nosso planeta, né? Ele com sistema único, é uma coisa maravilhosa isso, né? E aí a gente vê pessoas que dizendo que a Terra é plana. São as mesmas pessoas que negam quando uma mulher diz não. E eles ficam bravos, eles nos ofendem, mesmo tendo fatos, nós estudando, pesquisando, eles vão contra a pesquisa, os estudos, os fatos, as coisas institucionais, a verdade. A gente mostra, a gente está ali, está mostrando, não para eles, está mostrando para os nossos amigos, nossos parentes, nossos filhos, pessoas próximas, não é para eles. Eu até nem quero que essa gentalha assista aos meus vídeos, fique perto de mim, eles são tóxicos, eles são nojentos, eu não gosto de pessoas que não sabem quando elas estão erradas e a gente fala não, porque sabe o que acontece? Eles matam suas companheiras. Eu tô falando sério, isso é uma doença, são psicopatas. O caso do cidadão lá, que é um negacionista, não tomou vacina, ele era meio armamentista, ele era meio pneu da cabeça, e ele foi lá e não matou a esposa, ele fez uma coisa pior, ele matou os filhos para que ela sofresse, porque ele não aceitou o não dela. E quando a pessoa não aceita quando tá errada, é horrível, é uma pessoa tóxica demais. Então quando a gente vê que uma pessoa está totalmente errada, ela está totalmente em sintonia contrária ao universo, às coisas verdadeiras, os fatos. Então fica com a tua verdade aí, né? Eu lamento, né, que as pessoas que têm esse tipo de, que é o que eu quero falar, um estudo que não é que eu estou fazendo, eu estou lendo muito sobre isso aí, é uma doença do século atual, é uma doença que está contaminando as pessoas, que é elas pegar uma verdade para si, qualquer verdade, e elas não mudam, aquilo lá é delas, elas não mudam, elas não amadurecem.
toda vez que eu tenho um confronto comigo de alguns fatos que achavam que eram verdadeiros e outros não, eu me surpreendo. Pô, que legal, cara. Estou aprendendo. Estou em crescimento, estou em amadurecimento. Eu fico feliz quando eu pesquiso e vejo que eu pensava diferente disso, né? São coisas que é da vida. Tu saber quando tu tá errado. E não há desmérito nenhum, não é vergonha nenhum. A vergonha é quando tu mata a tua companheira, é quando tu mata o teu amigo, ou desfaz uma amizade do teu amigo, tu insulta teu amigo, tu xinga, tu briga, ou tu dá um tiro num gari. Por quê? Porque tinha um caminhão do lixo limpando a rua e fazendo uma manobra num veículo grande. E tu não queria aceitar, tu queria passar por cima daquele carro. Aquele carro não podia estar te obstruindo. Pra ele foi um problema, o cara foi lá e matou o gari. E pra ele era normal aquilo, eu estou certo, ele está errado. E foi pra academia, aconteceu isso. Assim como o desembargador, entendeu? Que estava totalmente errado, ele estava errado. Tá? Ele absolveu um cara, ele disse que não. Existia consentimento da criança de 12 anos. O cara de 35 anos podia ali se viciar enfim, né? Fazer as... Pô, eu nem quero falar, porque chegar a trancar, mas uma criança. E o desembargador acreditou que aquilo lá não era abuso. Ele não voltou atrás. Ele foi obrigado a voltar atrás, mas já era tarde. Começaram a investigar ele e viram quem ele era e o que ele era. Não era boa gente. Desembargador também é um cara que vai ser agora investigado. Já tem acusação sobre a Polícia Federal. Está em cima dele. Eu nem sei falar o nome, cara. É um nome estranho. Até postei aqui sobre isso aí. São pessoas que não há convivência com elas. Não há o mínimo entendimento de convivência com essas pessoas. Tu apenas ignora. E eu tô muito feliz de ter bloqueado muita gente. E tem muita gente para bloquear. Se não mudar, eu não quero uma amizade, eu não quero contato, eu não quero ter o desprazer de estar em uma sociedade com pessoas deste tipo de nível, um nível destemperamental, um nível doentia, um nível que infelizmente vai contra tudo que é fatos. Pessoas que não se vacinaram, que contraíram a doença e passaram para outros que eram mais fragilizados, que com certeza não estão mais aqui. Por isso 700 mil vidas perdidas. Por causa que teve um cara receitando como médico cloroquina e ivermectina, dizendo para não tomar vacina. E a vacina salvou vidas. Só que os acéfalos, os negacionistas, acham que o que salvou vida foi o ivermectina deles. A cloroquina, não, isso aqui que me salvou, porque eu tomei, que me salvou. O vídeo foi longo, mas maravilhoso, tá? Poder desabafar tanta coisa boa que aconteceu e também explicar o que é os sociopatas. A gente vai ter que ver que tipo de doença e o remédio para curar tanta gente doente da cabeça. Porque não tem explicação para quando estão errados demais terem comportamentos tão imaturos, comportamentos que só causam dor e desafetos. Vivam aí na terra plana de vocês, que amanhã o sol brilha para mim nesse mundo redondo, mas e o sol redondo, a lua redonda, tudo redondo. E amanhã o redondo do Grêmio, aqui o brasão redondo do Grêmio vai ganhar. Não é amanhã, é domingo, do Internacional. Feito 24 minutos falando. Deus o livre. Mas é bom conversar e desabafar tudo que eu penso sobre essas pessoas que não compreendem que pesquisa é para salvar vidas, é para fazer o melhor para todos. E quando se pesquisa por longos anos, se comprovam que aquilo lá vai ajudar muitas vidas, a gente tem que confiar. Porque se não fosse por isso, nós não ia ter automóveis, né? Não ia ter casas com cimento, porque alguém pesquisou que o cimento viraria concreto, energia elétrica, né? Viva os pesquisadores, viva a pesquisa. 10 segundos aí, então, um beijo para todo mundo e um bom final de semana. Feito,
Abraço. E se vacine, por favor.